A gente vai mergulhar agora numa história sobre uma aliança que, assim, de primeira, parece impossível. Uma história que desafia tudo o que se sabe sobre os princípios de uma igreja e as ações de um dos regimes mais brutais que já existiu. Vamos dar uma olhada nas fontes que documentam essa relação, que é bem complexa e, sinceramente, surpreendente. Fica a pergunta, né? Como é que uma igreja historicamente pacifista, que sempre pregou a separação entre seus membros e o Estado, pôde se tornar uma das mais fervorosas apoiadoras do regime de Hitler? Entender como essa contradição foi possível é o que vai guiar a gente por essa análise. Então, para começar, vamos colocar lado a lado o que a igreja pregava e o que ela de fato fez na Alemanha lá nos anos 30. Esse contraste é o ponto de partida para entender tudo. Olha só que coisa. De um lado, a gente tem os pilares da fé adventista: não pegarem armas em guerras, a separação clara entre igreja e Estado e o foco total num reino celestial. Do outro lado, o que a gente vê é uma inversão completa: combate voluntário, apoio entusiasmado ao Estado e a aprovação de um líder político terreno, o Führer. Isso não foi uma pequena adaptação, sabe? Foi uma reviravolta fundamental. E essa afirmação de uma fonte histórica é chocante. Não foi uma coisa que aconteceu aos poucos ou que foi forçada depois que o Hitler tomou o poder. As fontes indicam que o apoio era fervoroso e, o mais importante, começou bem cedo. Mas como os líderes da igreja justificaram uma mudança tão radical? Vamos analisar agora os argumentos que eles usaram para tentar dar sentido a essa aliança. E a primeira justificativa é talvez a mais surpreendente de todas. Não foi uma razão política, mas sim doutrinária. Pelo fato de ser vegetariano, não fumar e não beber, o estilo de vida de Hitler foi visto por alguns líderes como o mais próximo possível do ideal de reforma de saúde que a igreja pregava. É inacreditável, mas foi isso. Então, foi uma combinação de fatores. Tinha o alinhamento com os hábitos de Hitler, a crença de que a ascensão dele era uma providência divina e também um cálculo bem pragmático para se distanciarem de outros grupos que já estavam sendo perseguidos. Só que o apoio não ficou só no campo das ideias, não. Ele se transformou em cumplicidade ativa. E isso levou a igreja a abandonar um de seus princípios mais antigos, o pacifismo. E esse foi um passo drástico. A liderança não só abandonou um pilar da fé, como chegou ao ponto de denunciar às autoridades nazistas os próprios membros que se mantinham fiéis ao pacifismo. Tudo para garantir o alinhamento com o regime. A justificativa oficial vinda de um líder da igreja na época era de submissão total ao Estado. A orientação era muito clara: o adventista não tem o direito de resistir ao governo, mesmo que o governo o force a contrariar sua fé. A ideia era que resistir prejudicaria a imagem da igreja. E para se ter uma ideia da profundidade desse alinhamento, basta olhar para a cidade de Friedensau, que era um centro adventista na Alemanha. Nas eleições, o partido nazista teve 99,9% dos votos, um número que, sinceramente, fala por si só. Agora, vamos ver as evidências mais diretas. São trechos das próprias publicações da igreja daquela época que mostram, com as palavras deles mesmos, como esse apoio se manifestava. Em um dos seus jornais oficiais, a igreja escreveu: "Agradecemos a Deus que, em sua sábia providência, deu o Führer ao nosso povo." A linguagem não era de mera aceitação, era de celebração, de gratidão divina mesmo. O orgulho nacionalista também era muito incentivado. As vitórias militares eram usadas como inspiração para a frente de batalha doméstica, sabe? Era um chamado para que os membros da igreja imitassem a dedicação dos soldados, mas na vida civil, apoiando o esforço de guerra. E talvez o mais perturbador seja ver como as escrituras foram reinterpretadas. Eles pegaram um versículo sobre amor sacrificial e aplicaram a morte militar a serviço do Estado nazista, basicamente santificando o combate pela pátria. Mas e depois da guerra? A narrativa agora muda. A gente vai ver as consequências, o custo humano dessa aliança, e como a própria igreja lidou com esse capítulo sombrio de sua história. Para a gente entender o impacto real dessas decisões, nada é mais poderoso do que uma história pessoal. A história de Max Israel Munck. A trajetória do Munck é devastadora. Primeiro, ele foi expulso da própria igreja por ter origem judaica, simplesmente seguindo as ordens nazistas. Depois ele foi preso e sobreviveu a 2 campos de concentração. E só no fim da guerra, ele foi silenciosamente readmitido na igreja que o tinha abandonado. E de onde vem a confirmação dessa história toda? Da própria Igreja Adventista. Esses fatos foram publicados na revista Liberty
que é um veículo oficial da divisão norte-americana da Igreja. Essa frase da fonte original resume perfeitamente a importância disso. O fato de a própria Igreja publicar essa história dá um peso imenso à veracidade dos fatos. Não é uma acusação de fora, é um auto-reconhecimento, é uma confissão. E trazendo a história para os dias de hoje, é importante notar que, em anos recentes, as igrejas adventistas na Alemanha e na Áustria vieram a público com pedidos oficiais de desculpas por suas ações, numa tentativa de confrontar e se reconciliar com esse passado. O que nos leva, então, à reflexão final. A grande lição que essas fontes nos convidam a tirar de toda essa história. E assim, a história nos deixa com esta pergunta, que não é só sobre o passado, mas funciona como um espelho para o futuro. Quando surgir o Anticristo, o último grande ditador que este mundo vai conhecer, de que lado nós vamos ficar? De que lado vai ficar a liderança da Igreja? A questão ecoa como um alerta sobre a vigilância que é necessária quando a fé e o poder se encontram.